Graças a Deus, mais uma quinta-feira, nós fazendo a nossa live, estudando o livro dos Salmos, um livro muito importante na Bíblia. Toda a Bíblia é importante, mas o livro dos Salmos nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando numa direção um pouco aversa àquilo que o pessoal tem estudado, para mostrar que a vida dos homens de Deus, a vida de Davi, que era um vitorioso, um guerreiro, que Deus o tratou como o homem que tinha o coração mais parecido com o coração de Deus, era Davi. Mas mesmo assim a gente nota aflição, sofrimento, lágrimas, problemas, pecado na vida de homens de Deus como Davi. E é isso que nós estamos estudando. Já que o livro dos Salmos é um livro de oração e ao mesmo tempo um livro de cântico, a gente vê como era a vida dos salmistas, como era a vida do próprio Davi, que nós vamos falar hoje no Salmo 51, depois do seu pecado crasso com Betseba. O Senhor então apresenta para ele como aquele que está chateado por causa do seu pecado, e ele sente isso na alma, a culpa e tudo, mas ele pede perdão, ele volta para Deus e Deus o perdoa e Deus o ergue novamente. Mas antes eu quero cantar com você uma música bonita, muito bonita, que é do povo de Deus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós temos lutas, temos problemas, mas Jesus ressuscitou e nós cremos na volta dele, numa nova etapa, novos céus, nova terra, onde não há mais lágrima, nem dor, nem morte, nem nada mais. Vamos cantar essa música bonita? Cante comigo aí, você que conhece de cor até essa música. Nós vamos cantar juntos. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu o meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Bom demais. Vamos para a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, seja ela impressa, seja ela eletrônica. É momento de meditação, é momento de devoção. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio, oportunidade, condições que nós temos de poder ler a tua palavra, e cada um na sua casa, mas juntos, numa só fé, num só Deus, num só Senhor, num só batismo. Nessa unidade perfeita do Espírito Santo, nós queremos aprender um pouco mais da tua palavra, principalmente sobre esse livro importante que é o livro de oração e o livro dos cânticos do povo de Deus, o povo de Israel. A ti louvor e glória, hoje e sempre. Amém. O salmo é o salmo, começar, né, com o salmo 51. Nós lemos na semana passada o salmo 50 e 5 salmos que nós lemos, alguns deles, no 50, fala sobre choro, lágrimas, sofrimento, e agora nós chegamos no Salmo 51. A Bíblia diz, Deus dizendo que Davi não pecou, a não ser aquele pecado crasso que foi o adultério com Betseba. Uma das coisas importantes que a gente precisa entender é que Davi, antigamente, ou entre os judeus, o homem podia ter várias mulheres, desde que ele casasse com essas mulheres e tivesse condições de mantê-las. E Davi era rei, ele tinha várias mulheres e concubinas também. Mas o pecado crasso aqui foi o adultério. E também ele mandou assassinar o marido dessa mulher. Então por isso a situação dele era gravíssima. Mas ele começa assim, o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Presta atenção, ele começa já suplicando a misericórdia de Deus. Ele se considera um miserável e para Deus sentir a sua miséria e ter misericórdia dele. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Uma das coisas interessantes no Salmo 51 é: nós pecamos, nós falhamos, eu e você, nós falhamos. Nós nascemos em pecado. Davi vai dizer isso aqui. O problema não é a gente cair em pecado. O problema é a gente não reconhecer o pecado. O problema está em nós não nos arrependermos dos nossos pecados e não sentirmos culpa dos nossos pecados. Isso é gravíssimo. E Davi diz: lava-me de toda a minha culpa. Ele não estava satisfeito. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Olha só, eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Aí ele diz assim: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença sobre a minha vida, e tens razão em condenar-me. Davi se coloca no sentido de pecador e que precisa ser punido, precisa ser condenado, disciplinado por causa do seu pecado. Aí ele reconhece, versículo 5, sei que sou pecador desde que nasci. Ele está dizendo que a criança já nasce em pecado. Eu sou pecador desde que nasci. Sim,
desde que me concebeu minha mãe. Eu li uma certa vez um comentarista dizendo que possivelmente Davi era um filho, não filho de Jessé. A mãe dele pecou e ele nasceu, por isso os irmãos não gostavam dele, por isso até o pai mesmo deixava ele isolado. Alguns creem que isso é verdade, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Uma coisa é, todo mundo nasce pecador. A criança, a inocência da criança não a isenta do pecado. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Se a criança morre é porque a criança já nasce pecadora. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Ele está dizendo, se o Senhor colocar a mão em mim, eu sei que eu vou ser restaurado. No versículo 10, cria em mim um coração puro, ó Deus. A Bíblia diz que ele tem um coração segundo o coração de Deus, mas ele se considera impuro. E renova dentro de mim um espírito estável. Eu quero estar numa estabilidade espiritual. Ele diz assim, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Que oração! É o homem que tem temor, que tem tremor de Deus. E ele está orando, não me expulse da tua presença. O que nós queremos não são as bênçãos de Deus. O que nós precisamos querer é a presença de Deus na nossa vida. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito pronto a obedecer. Ele está dizendo que quem é salvo tem uma alegria no íntimo. E ele está dizendo, devolva-me, porque ele havia perdido por causa do pecado. Perdeu a alegria da salvação. E ele diz, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer a tua palavra. No versículo 15, ó Senhor, das palavras dos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. É o que eu quero para a minha vida. Quero continuar pregando, anunciando as boas novas do reino de Deus. Versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A Bíblia diz lá em Isaías 57, versículo 15, diz assim que Deus habita num alto e sublime trono, santo lugar, mas também ele habita com o contrito de espírito, aquele que tem o coração quebrantado. Esse grande Deus é o Deus que habita na nossa vida, na sua vida, se nós temos o nosso coração quebrantado, um coração contrito diante dele. Então é muito bonito o Salmo 51. Depois da derrota, ele chora, ele ora, ele canta e Deus ouve a sua oração. Agora veja o 52. Agora começa já a mostrar, já é um outro tipo de salmo, mostrando a arrogância daqueles que têm poder na terra, que têm dinheiro e se esquece de Deus. Porque você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso. Versículo 3. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar de verdade. O salmista está reconhecendo que aqueles que são poderosos, que têm dinheiro, que têm poder, se esquecem de Deus. Saiba, aí Davi também coloca aqui, saiba que Deus arruinará para sempre. Ele agarrará e o arrancará da sua tenda, do seu lugar de conforto. Deus vai remover. Ele o desarraigará da terra dos vivos. A Bíblia está dizendo clara que os ímpios serão tirados da terra, lançados fora. E nós reinaremos na terra. Aí ele diz agora, depois da pausa, mas os justos verão isso e temerão ao Senhor. Versículo 8. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Coisa linda. O ímpio será desarraigado da terra, mas os justos serão salvos e serão como oliveira plantada na casa de Deus. 53. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe.
corrompem-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Olha como é que a Bíblia coloca isso. Está de acordo com Romanos capítulo 3, dizendo que não há um justo sequer. E aqui o salmista está dizendo, se olhar para a vida dos homens, não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Deus está procurando, Jesus falou isso lá em João capítulo 4, que Deus é Espírito, está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em Espírito e em verdade. Deus está olhando para a terra, procurando os seus verdadeiros adoradores. Espero que Ele encontre em mim, encontre em você verdadeira adoração. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. É o que o Paulo, em Romanos capítulo 3, 4 e 5, ele fala justamente sobre o Salmo 53. Mas veja só, ali termina, o Salmo 53 termina assim: se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. A Bíblia está dizendo que a salvação vem, a coisa não está boa, mas Jesus volta, ele vai arrumar tudo que está errado. Salmo 54, olha só o versículo 1: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Nome poderoso e o poder de Deus, que é onipotente. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, olha o sofrimento aí, olha o problema aí. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Davi sofre mais do que eu e você, porque havia guerra, inimigos, e inimigos dentro do próprio povo de Israel, os falsos irmãos, como Paulo diz. Certamente, versículo 4, certamente Deus é meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recaia o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Aí Davi começa a fazer essa oração imprecatória, dizendo: acaba com eles, com esses inimigos. 7, pois ele me livrou de todas as minhas angústias, angústia na alma. Os meus olhos contemplarão a derrota dos meus inimigos. Contemplaram quantas vezes Davi saiu vitorioso na guerra, e quem estava dando a vitória para Davi era o próprio Deus. 55, escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado. Interessante. Está orando, responde-me, ó Deus, porque eu estou perturbado, estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento. Irados mostram o seu rancor. Olha o enfrentamento com os inimigos de Davi. O meu coração está acelerado. Ataque cardíaco, coração acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Isso aqui é tremendo. Coração acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Olha só que coisa tremenda. Uma vez alguém mandou para mim uma criança assim na frente e um leão grande atrás. E a mensagem era: não tenha medo, não precisa ter medo. Aí eu mandei a resposta dizendo: eu sou medroso. O medo faz parte da natureza humana. Mas quem tem Deus não tem medo. Eu falei: como é que não tem? Nós temos medo. O medo faz parte da humanidade, da natureza humana. E Davi está mostrando isso aqui. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Nós temos medo. Inclusive, a Bíblia diz que a alegria e o medo andam juntos. Porque quando Jesus ressuscitou e apareceu às mulheres que estavam lá no túmulo, Maria Madalena, Maria e outras, ele mandou assim: vai e avisa aos meus irmãos que eu vou encontrar com eles na Galileia. A Bíblia diz que elas saíram com alegria e com medo.
e não disseram nada a ninguém. Versículo 6. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. O que Davi está dizendo é: o sofrimento é grande, o medo é grande, coração acelerado, os pavores da morte me assaltam. Quem dera se eu tivesse asas e voasse para longe, para escapar desse problema. Mas isso é impossível. Nós às vezes estamos em situação em que dá vontade de pegar asas mesmo, fazer como um pombo e fugir, mas não há como. O pastor Caio, uma certa vez, ele contou que ele chegou de uma campanha em casa, cansado, e a irmã ligou para ele dizendo: pastor, eu quero que o senhor venha aqui em casa aqui orar, porque eu estou com febre e preciso que o senhor venha. Não, eu vou orar daqui, mas eu não posso ir aí. Eu estou muito cansado, estou sem forças nenhuma. Aí a irmã disse: mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águias. Aí o pastor Caio disse: realmente eu ainda não tenho asa e não sou águia. Eu sou homem, eu tenho que pegar carro, eu tenho que pegar avião, eu tenho que... e me canso e estou plantado na terra, eu tenho que andar. Essa é a verdade. A gente não tem como sair de situações a não ser confiar em Deus. Ouve-me, responde-me. É o Salmo 55. Tem misericórdia de mim, meu coração está acelerado, a minha alma está sendo apavorada pelo pavor da morte. Estou atordoado. Mas eu não tenho como sair. Eu tenho que ficar, enfrentar e confiar no Senhor. É assim que nós devemos olhar para os Salmos. Ainda no 55, versículo 13. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos a multidão festiva para a casa de Deus. Aqui é um salmo, uma parte messiânica, falando de Judas que traiu o Senhor. E aí continua: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós não podemos fazer doutrina em cima desse salmo, porque agora aqui Davi está dizendo: à tarde, pela manhã, ao meio-dia, chora angustiado, e ele ouve a minha voz. Está dizendo que ele chorava o dia todo, clamava o dia todo, angústia. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Davi falando do seu livramento e da condenação dos ímpios. E no versículo 22, entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Não dá para fazer doutrina em cima de versículos isolados. Isso é heresia. Isso aí é um erro crasso para aqueles que pegam um texto e fazem uma doutrina em cima. Nós temos que olhar a Bíblia no seu contexto todo. Então está aqui: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Isso quer dizer, há choro, há sofrimento. Se Deus vem ao nosso socorro, amém. Mas às vezes, como Davi disse, quem dera se eu tivesse asas para voar como pombo e sair da situação. Mas isso é impossível. Nós temos que enfrentar as tribulações da vida, confiando no Senhor e reconhecendo as nossas limitações, as nossas fraquezas. Davi ora 3 vezes ao dia, à tarde, pela manhã, ao meio-dia, e o Senhor ouve a sua oração. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta palavra. Palavra que nos encoraja, porque estamos nos identificando com Davi, que sofreu, que chorava, que era atordoado, atormentado, o coração acelerado, o pavor da morte o assaltava, mas ele está dizendo: o Senhor é o Deus que me ouve, é o Deus que me entende. É isso que nós queremos para nós, Senhor. Abençoa tanto a mim como aqueles que me ouvem, que a graça do Senhor esteja sobre nós. É o que nós queremos para esta vida cheia de vales, de
precipício, cheio de vulnerabilidade. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, é o que nós queremos. Assim seja. Amém.